Muito bem, quinta-feira, eu já vou chegar lá na liturgia, mas eu quero perguntar para o Mateus. Ô Mateus, assim, quinta-feira que começa o Tríduo Pascal, né, justamente, é caracterizado assim pela a Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, né, o mandamento do amor. Isso vai acontecer na liturgia. Mas durante a manhã, né, ali, acontece também uma celebração bonita, né? Uma celebração geralmente na catedral. O que acontece na celebração que a gente recebe o convite para participar na catedral do quê? Muito bem, Frei. Na quinta-feira santa de manhã, normalmente o clero, que são os padres juntos com o bispo, e também o povo, eles se reúnem para a missa crismal, que é chamada a missa dos Santos Óleos, né? Onde o bispo ali, no caso, ele abençoa os óleos que são usados nas celebrações do batismo, da crisma, durante todo o ano. E unção dos enfermos. Unção dos enfermos durante todo o ano, até o ano seguinte, né? E também nesse dia, na quinta-feira santa de manhã, os padres, eles renovam as suas promessas diante do bispo, né? Muito bem, é exatamente isso, a missa crismal, a missa da bênção dos santos óleos. Os óleos, assim, quando uma criança vai ser batizada, é o óleo abençoado nesse dia, na quinta-feira de manhã. A missa, o óleo da unção dos enfermos e o óleo do Cristo, do sacramento do Cristo, são abençoados nesse momento assim. Então aí são distribuídos para as paróquias da diocese, tem os representantes que vão buscar o óleo, que é para usar naquele ano, né? Tem aquele ano todo para usar aquele óleo. E se sobra o óleo, ô Mateus, se sobra o óleo, o que se faz? Pode ser usado. O óleo que sobra, geralmente assim, o que faz? Geralmente assim, o óleo que sobra, claro que pode ser usado, mas assim, se tem muito, assim, como o ano que vem vai ter de novo a bênção dos óleos, para não acumular, geralmente se queima, né? Se pode, né, a orientação é queimar o óleo, justamente porque todo ano vai ter essa missa crismal, para não ficar o óleo passando a validade, digamos assim. Então, é um respeito que se tem, até mesmo porque se renova a cada ano. Então, isso acontece durante o dia. E aí a gente chega à noite. À noite é muito interessante, presta atenção agora, gente. É muito interessante que é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, né? Ele é uma celebração, gente, é um único ato. É um único ato, presta atenção. É um único ato que começa na quinta-feira à noite e vai terminar no sábado à noite, na missa da Vigília Pascal, que a gente já vai falar aqui. Então é um único ato, então não são atos isolados. Tanto é que no final da missa, o padre não vai dar a bênção final, não dá. Porque é um único ato em 3 momentos, o momento da quinta, o momento da sexta, o momento do sábado, né? Até chegar a proclamação da ressurreição de Cristo. Então não tem, ou seja, a gente vai na missa na quinta-feira, eu fui na missa, acho que o padre esqueceu de dar a bênção final. Não esqueceu não, porque não tem. Não tem, né? Quando termina a missa, se faz um momento de adoração ao Santíssimo, se prolonga aí um momento de adoração, os grupos se revezam para fazer adoração. Então não tem, é um único ato em 3 momentos, o momento da quinta, o momento da sexta e o momento do sábado de Aleluia ou Vigília Pascal, viu? Então assim, não tem essa bênção final. E o que acontece, né? Lembra, Sérgio, o que acontece na quinta-feira à noite? Né? Agora, não, pelo amor de Deus, não me decepciona, Sérgio. O que acontece? 2 coisas que acontecem na quinta-feira, né, que Jesus está lá, reunido com os discípulos. Ele lá, naquele momento, ele vai instituir algo. Ele vai instituir, aliás, 2 coisas que ele institui naquele momento. Você consegue lembrar? Eu lembro muito, que vem sempre na minha memória, e até o senhor ensinou muito, o ritual do lava-pés, que é uma das coisas que até o senhor vai contar daqui a pouco para nós de novo sobre a toalha. Tá, o lava-pés. O lava-pés é uma cena, é o mandamento do amor, é o mandamento do serviço, enfim, é a igreja do avental, enfim, né? Mas, Mateus, ajuda o Sérgio aí. Quais os 2 sacramentos, né, que são instituídos naquela quinta-feira santa, Mateus? Né? Institui a Eucaristia, que ali Jesus fala, né? E também o sacerdócio, né? O sacerdócio. Jesus institui, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, né? Então é Jesus instituir. Ali ele quis perpetuar a sua presença no meio de nós, instituindo o sacramento da Eucaristia. Como que
por isso que a Igreja Católica, a nossa Igreja Católica celebra todos os dias, porque foi um mandato de Jesus, façam isto em minha memória, façam isso em minha memória. Por isso que juntamente com o sacramento da Eucaristia, que Jesus instituiu aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue do Senhor, isto é muito interessante a gente perceber, porque é isso que talvez vai diferenciar o rito da Igreja Católica, né, de tantos outros credos que a gente tem por aí. A gente respeita todo mundo, mas assim, a Eucaristia não vai simbolizar, representar. Eu estou aqui porque vamos fazer essa ceia para representar aquilo que Jesus... Não é representação, não. Isso é real. É a presença real, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então não é teatro, né? É a certeza, a presença real de Cristo. Então Jesus institui a Eucaristia como forma de dizer: eu estarei convosco todos os dias, que a gente se alimenta, é o pão, né? O pão, o alimento, é o novo maná trazido, que é o próprio Cristo agora que se faz o pão, que se faz o alimento, e Jesus ali disse: façam isso em minha memória. Quando Jesus disse isso, façam isso em minha memória, ele também está instituindo naquele momento o sacramento do sacerdócio, né? Ali foram ordenados os primeiros padres, Jesus assim ordenou os primeiros padres, assim, né? Os primeiros bispos, né? Por isso que o doutor Paulo é Paulo Bispo, né? Então foi ali a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. E depois, como o Sérgio disse, doutor, vem o lava-pés, que é um símbolo de serviço, de humildade, né? Ou seja, o ministro de Cristo tem que ter essa atitude simples, humilde, doutor. É o servir no ponto de vista do cuidar, né? Então, Jesus cuidou dos seus discípulos naquele momento, ensinando esse serviço, esse ato de humildade, né? E colocando como algo que devia se perpetuar, né? E se tornar como uma referência de vida, né? A nossa vida é servir, é cuidar desde sempre. Okay. Ora somos cuidados quando pequenos e no decorrer da vida nós cuidamos, né? Exato, né? Isso faz parte do ciclo da vida. Okay. Ô Ale, vou jogar para o Ale agora, que vai perguntar. Ale, depois da cerimônia, depois dali, que não tem a bênção final, que não tem um final, porque é um ato só, né? Quinta, sexta, sábado, enfim. Aí, de repente, as imagens são cobertas, enfim, o altar, né? Se tira todas as toalhas, enfim, se tira tudo, se cobre as imagens naquele momento, assim, porque, afinal de contas, que já se prepara para sexta-feira, enfim. E aí, o translado, a lei, e a adoração ao Santíssimo, né? Que é justamente onde, né? Ali se tira todos os enfeites, as toalhas, as flores, velas, né? Ou seja, se tira tudo. E a igreja fica em vigília de oração, em silêncio, enfim, para adorar o Senhor. Então, é muito bonito, o Ale, quando se termina aquele momento, há um translado, uma procissão com Jesus sacramentado, com as hóstias santas, né? As hóstias consagradas, para um lugar específico onde a igreja, né? As pessoas vão fazer uma certa rotatividade de adoração. É isso, Ale? Exatamente, esse translado, eu acho que corrija-me se estiver errado, mas é a reserva eucarística, né? É preciso guardar a reserva eucarística que será usada na sexta-feira, na celebração da sexta-feira, e aproveita-se esse traslado para um outro lugar que não é a matriz, que não é exatamente o lugar de costume da igreja. Esse ano lá na paróquia vai para outra capela, e lá nessa outra capela vamos ficar em adoração de mais ou menos às 9 da noite, que termina a celebração do lava-pés, que na verdade não termina, como o senhor estava falando, e vamos até 6 horas da manhã em adoração. E é interessante a gente lembrar que o Sérgio até fez a questão do lava-pés, porque ele lembrou de uma cena que acontece ali, que a gente muitas vezes não percebe. O próprio texto, né? O próprio texto diz assim que quando Jesus ele foi instituir, né, que foi o sacramento da Eucaristia, a instituição, o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio. E aí teve a cena do lava-pés, que acontece também, né, esse ano, por ocasião da pandemia, vai acontecer a cena, mas sem o beijo, né, por causa de evitar os contatos, enfim, mas vai ter, né, vai ter nesse momento das paróquias, enfim. E ali acontece um momento em que Jesus, ele mostra que a igreja ela tem que ser uma igreja do avental, a nossa igreja do avental, porque acontece a cena, imagine a cena, o texto diz, mas não mostra, né? Porque Jesus se levantou
ele se levantou, ele tira a capa dele, né? Ele tira a túnica dele, né? E aí ele amarra uma toalha, ele se abaixa, ele lava os pés dos discípulos, e aí, olha que interessante, ele se levanta e coloca o manto, né? Ele coloca o manto, né? O que faltou? A toalha. Ele não tirou a toalha. O texto revela isso, que Jesus se levanta e ele não tira a toalha da cintura. É interessante que ele se levanta, tira o manto, coloca a toalha, se abaixa, lava os pés, se levanta, coloca o manto, mas não tira a toalha. Ele não tira, para dizer que nós somos a igreja do serviço, né? Jesus veio para servir. Então a igreja só tem fundamento, a essência da igreja é servir. Ou seja, quando aí a gente vê Nossa Senhora lá atrás, eis aqui a serva do Senhor, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir, o próprio Jesus vai dizer. Então, Jesus, ele não tira a toalha. Então, até hoje, no céu, Jesus continua com o avental, com a toalha, para mostrar que somos a igreja do serviço, né? E é legal outro detalhe, Frei, que são os pés, né? Que Cristo lava os pés. Até a parte do próprio evangelho, Pedro não deixa Jesus lavar os pés, e depois que ele entende, então me lava por inteiro. Exato, então. Mas ele fala, não, vocês vão entender isso e vocês farão uns com os outros. Por que o pé? Porque o pé mostra também que a igreja é a igreja missionária, que vai até as pessoas, né? Que limpa, né? Que deixa limpo para seguir a missão, né? Que maravilha. Algum comentário sobre quinta-feira? Uma dúvida. A gente pode considerar que a última ceia foi a primeira missa? Claro, Lógico, claro, né? claro, né? Ali foi a instituição da primeira missa, né? A primeira missa que foi rezada, né? Nesse sentido, né? Que foi ainda como o senhor questionou, da Quinta-feira Santa, né? Normalmente nós nos reunimos em ocasiões especiais para banquetear, né? Exato. Né? Então foi isso que Jesus fez com seus discípulos, né? E dá para a gente imaginar a questão psicológica novamente, né? Porque ali ele estava fazendo a última ceia, estava a se despedir não só dos seus discípulos, mas também de sua mãe, né? Também das santas mulheres que o acompanhavam, né? E dá para imaginar o quanto que passava de preocupação na cabeça dele também. Afinal de contas, ele sabia que ele estava caminhando para a prisão em seguida e logo a execução, né? Como ficariam, né, esses apóstolos, né? Sabia da responsabilidade que todos iam assumir e o quanto que eles iriam sofrer de perseguição, né? E como que sua mãe também ficaria, quem cuidaria dela no seu lugar, né? Então é uma questão que vale a pena a gente refletir, né? Como algo que aconteceu ali na Santa Ceia. E a gente vai ver logo em seguida, na sexta-feira, que ele vai dar essa missão do cuidado de Maria, né? E é interessante, né, que na Santa Ceia é um dado bíblico, quem define, eu já falei isso várias vezes, quem define o que é pecado não é o ser humano, gente, é Deus define o que é pecado e ponto final, né? Se Deus falou que isso é pecado porque quem definiu? Deus. Não é os modismos, todo mundo faz, então não é mais pecado. Isso não pode. Se Deus definiu que isso é pecado, por que eu estou citando isso? Porque é o exemplo da quinta-feira, né? Da quinta-feira santa. Por exemplo, na quinta-feira, né? Jesus instituiu a Eucaristia, né? E ali diz o texto, né? Mostra o texto que estava Jesus e aqueles 12 que estavam ali, né? Aqueles 12, depois viraram 11, enfim. Então foi com eles. Foi com eles que Jesus instituiu a Eucaristia. Foi para eles que Jesus disse, façam isso em minha memória. Foi para eles. Então, e aquela questão, porque muita gente pensa, por que não tem tão pouco padre, por que não ordena mulheres, etc, etc. É um dado bíblico, não é questão assim de modismos, etc. Assim, se Jesus quis acontecer e fazer desse jeito, então a igreja respeita, né, a decisão de Jesus, e a igreja está aqui para respeitar a decisão de Jesus, né, para anunciar, proclamar, enfim. Claro que por que eu digo isso? Porque nesse caso do sacerdócio, Jesus quis que fosse assim. Agora, a gente sabe da presença, como o doutor Paulo falou, a presença das mulheres na igreja, meu Deus do céu, o que seria da igreja sem a presença das mulheres? Ou seja, quando a gente fala assim, a maioria dos fiéis que estão nas igrejas são mulheres, assim, muitas, eu sempre costumo brigar, assim, são
viúvas de maridos vivos, né? Viúvas de maridos vivos, ou seja, o maridão fica em casa, muitas vezes no jogo, etc, etc, não levanta, enfim, a mulher está lá na igreja rezando por ela, pela família, pelos maridos, ou seja, está lá. Então, a gente vê o serviço, a presença, a importância da mulher na vida da igreja, isso é o que segura, viu?